Se a gasolina é capaz de mover desde um cortador de grama até um superesportivo italiano, por que se rende diante da porta dos caminhões? A maioria acredita que é apenas uma questão de preço na bomba, mas isso é apenas a ponta de um iceberg de aço e fogo. A verdadeira resposta é uma guerra de um século entre duas filosofias de combustão, onde o campo de batalha é um espaço não maior que uma xícara de café, o interior de um cilindro. Imagina que tens que convencer 40 toneladas de aço e mercadoria de que abandonem seu repouso e comecem a rodar. Isso não é uma tarefa para um motor de gasolina, por mais potente que seja. Isso requer um empuxo brutal, que a faísca simplesmente não pode dar. Quase tudo o que tocas agora mesmo chegou a ti, porque uma máquina alcançou essa façanha monumental, e o fez usando um segredo que a gasolina ignora por completo. Neste vídeo, vamos detalhar os motivos técnicos e físicos pelos quais um caminhão a gasolina seria um desastre total. Fica até o final, porque te revelarei o dado sobre a relação de compressão, que explica por que um motor diesel pode durar 1 milhão de quilômetros, enquanto um de gasolina explodiria tentando fazer o mesmo trabalho. Porque quando o mandato é a força bruta e a resistência infinita, só há um rei. E essa coroa não se forja com velas de ignição. Mover o imóvel. Tudo começa com uma lei fundamental, não escrita nos livros de engenharia, mas na realidade crua de cada doca de carga, cada mina a céu aberto, cada obra de infraestrutura. A razão de ser de um caminhão, sua essência mais pura, não é a velocidade. Tampouco é a elegância, o luxo ou a aceleração vertiginosa. Seu mandato primordial, seu juramento de ferro, é gerar força. Uma força tão tangível que quase se pode tocar. Uma força que se mede na capacidade de vencer a inércia de massas que desafiam a gravidade e o senso comum. Pensa em um basculante saindo de uma pedreira, seus pneus massivos afundados no cascalho, sua caçamba carregada com 60 toneladas de rocha. Nesse instante, no momento em que o motorista seleciona a marcha e pressiona o acelerador, esse veículo não está pedindo cavalos de força a galope, está suplicando por torque. O torque é o verdadeiro músculo do mundo industrial. É o equivalente mecânico à tensão nos tendões de um levantador de pesos olímpico no segundo prévio ao arranque. É a força de torção que se aplica diretamente ao eixo, a que converte a explosão controlada nos cilindros em um empuxo rotativo capaz de começar a girar essas rodas, de romper a aderência da Terra, de iniciar o lento, majestoso e pesado avanço da civilização. Este é o primeiro e mais importante filtro pelo qual passa qualquer tecnologia que aspire a impulsionar um caminhão. Não importa quão refinada, eficiente ou avançada seja. Se não pode gerar montanhas de torque a rotações absurdamente baixas, desde quase a marcha lenta, nem sequer pode se apresentar à contenda. É aqui, neste altar da força bruta, onde o motor de gasolina, o rei indiscutível das estradas leves, encontra seu primeiro e mais decisivo muro. Porque gerar esse tipo de força não é questão de simplesmente fazer um motor maior. É uma questão de princípios, de química, de física pura e dura. É uma batalha que se ganha ou se perde na geometria interna e na violência controlada da câmara onde o combustível se converte em movimento. La batalha dentro do cilindro, compressão versus detonação. Para entender por que o diesel reina aqui, devemos entrar nesse campo de batalha cilíndrico. Esquece por um momento marcas e modelos. Pensa no cilindro como um canhão vertical. Em sua base, o pistão, um êmbolo de metal polido, se prepara para sua corrida. O processo para ambos os motores compartilha uma coreografia básica: admitir ar, comprimi-lo, injetar combustível, provocar a combustão que expande os gases e empurra o pistão para baixo, gerando o trabalho. Mas o diabo, e a chave de tudo, está nos detalhes de como se provoca essa combustão. No motor de gasolina, o ar e um fino vapor de gasolina se misturam fora do cilindro ou na admissão. Esta mistura homogênea é aspirada e logo comprimida pelo pistão em sua corrida ascendente. No entanto, existe um limite, um ponto de não retorno. Se comprime esta mistura de ar e gasolina demais, ela se aquece tanto que se inflama por si só, de maneira descontrolada e antes do tempo. Isso é a detonação ou batida de pino, um golpe metálico destrutivo que martela os pistões e as bielas. Para evitá-lo, os motores de gasolina usam uma relação de compressão moderada, tipicamente entre 8:1 e 12:1. Logo, no momento preciso do máximo aperto, uma faísca elétrica da vela salta,
iniciando uma chama controlada que varre a câmara. É um sistema de ignição por comando, preciso mas delicado. O motor diesel, em troca, joga um jogo mais bruto e fundamentalmente diferente. Apenas ar puro entra no cilindro. O pistão sobe e o comprime com uma ferocidade que deixaria pálido um motor de gasolina. As relações de compressão aqui oscilam entre 14:1 e 25:1. Este ar, ao ser comprimido tão violentamente, se aquece por si só a temperaturas extremas, muito acima do ponto de autoignição do diesel. É então, no instante crítico de máxima compressão, quando o injetor pulveriza o combustível diesel diretamente nessa atmosfera de ar superquente e superpressurizado. O combustível não precisa de uma faísca. Encontra um ambiente tão hostil que simplesmente explode por contato, de maneira quase instantânea e em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Esta é a ignição por compressão. A batalha, portanto, se define assim. A gasolina requer uma compressão baixa e uma ignição externa para não se autodestruir. O diesel exige uma compressão brutalmente alta, que é justo o que se necessita para criar sua própria ignição. E é nesta diferença abismal na pressão de trabalho onde nasce a primeira grande vantagem do diesel para o trabalho pesado, porque essa compressão estratosférica está diretamente casada com a geração de força, como se forja o torque. Agora, conectemos os pontos entre essa explosão por compressão e o torque que move montanhas. A chave reside no que os engenheiros chamam de curso do pistão. Imagina de novo o cilindro. A distância que o pistão percorre desde seu ponto mais baixo ao mais alto é seu curso. Os motores podem ser de curso curto ou de curso longo. Um motor de curso curto, típico em muitos propulsores de gasolina de alto rendimento, permite altas rotações rapidamente, o que é ideal para gerar muita potência em uma faixa ampla de giros. Mas para forjar torque, especialmente o torque baixo e massivo que necessita um caminhão, busca-se o contrário, um curso longo. Pensa em uma chave inglesa. Se queres afrouxar uma porca muito apertada, não apertas a chave perto da cabeça. Tomas a extremidade do cabo mais distante que possas. Aplicas a mesma força, mas ao aumentar o braço de alavanca, multiplicas o torque. Um pistão de curso longo atua de maneira similar. Ao ter um percurso maior desde o ponto morto superior ao inferior, o braço de alavanca que conecta o pistão ao virabrequim é mais efetivo. Quando a mistura diesel se inflama e expande com fúria, empurra a cabeça do pistão. Em um motor de curso longo, esse empuxo tem mais tempo, mais distância linear para atuar sobre a biela e, portanto, para girar o virabrequim com mais força de torção. É um golpe mais lento, mais profundo e mais contundente. Cada explosão é como a martelada lenta e potente de um ferreiro, não como o rápido repique de um martelo pneumático. Este design de curso longo é intrínseco à filosofia diesel de alta compressão. Necessitas desse espaço para comprimir o ar o suficiente, e ao tê-lo, obtens de presente o braço de alavanca ideal para o torque. Um motor de gasolina que tentasse um curso igual de longo para buscar esse torque se encontraria, de novo, com o muro da detonação prematura. Não pode comprimir a mistura o suficiente para justificar essa geometria sem se autodestruir. Assim, o diesel, por sua própria natureza de ignição por compressão, se vê levado a um design que é o ótimo para gerar a moeda do reino do peso, o Newton-metro de torque, disponível quase desde o primeiro batido do motor. Rotações baixas frente a rotações altas. Este divórcio fundamental no design dá lugar a uma diferença de caráter tão profunda quanto a que há entre um boi de tração e um puro sangue. É a distinção entre rotações baixas e rotações altas, e define por completo a personalidade de cada máquina em serviço. O motor diesel de trabalho pesado é um animal de giros lentos, gera seu torque máximo, esse empuxo rotativo avassalador, muitas vezes entre 1.200 e 1.500 rotações por minuto. Sua zona de potência útil, onde trabalha de maneira eficiente e poderosa, raramente supera as 2.200 RPM. Pensa nisso. Há um terço ou metade do regime de giro ao qual um motor de gasolina de carro apenas está entrando em sua zona de conforto, o diesel já está entregando toda sua força. Isso não é um defeito, é uma virtude talhada de propósito para a tarefa. Um caminhão não precisa acelerar de 0 a 100 em 5 segundos. Necessita, partindo desde zero, começar a mover sua carga sem estrangular o motor.
Necessita, ao encontrar uma pendente na estrada, poder manter a velocidade simplesmente apertando um pouco mais o acelerador, sem ter que baixar 3 marchas e fazer soar o motor a 6.000 rotações por minuto. Operar a rotações mais baixas reduz drasticamente a fricção interna, o desgaste de componentes e as tensões gerais. É um ritmo de trabalho sustentável, marcial, constante. Um motor de gasolina, em troca, constrói sua potência subindo no tacômetro. Seu torque máximo costuma chegar a um regime de giro muito mais alto, talvez entre 3.500 e 5.000 RPM. Para mover uma carga pesada, teria que manter-se nessa faixa alta constantemente, girando rápido, consumindo combustível vorazmente e submetendo seus componentes a um estresse cíclico extremo. Seria como pedir a um velocista que corra uma maratona à sua máxima velocidade. É simplesmente insustentável. O caráter do diesel é o da paciência e da potência constante. O caráter da gasolina, neste contexto, é o da urgência e do pico de esforço. E na estrada, onde as viagens são medidas em centenas de quilômetros e as horas ao volante em dias, apenas um caráter é o adequado para a tarefa. Robustez por design. Mas gerar esta força monumental a ritmos lentos não seria viável se a máquina que o faz se desgasta em 100.000 quilômetros. Aqui é onde a filosofia diesel demonstra sua profundidade, construindo longevidade desde os mesmos planos. Um motor diesel para trabalho pesado não é um motor de gasolina feito maior. É uma besta de engenharia forjada sob premissas diferentes. Para suportar as pressões ciclópicas da combustão por compressão, pressões que podem multiplicar por mais de 2 as de um motor de gasolina. Tudo deve ser mais forte, mais grosso, mais pesado. O bloco do motor não é de alumínio leve, é de ferro fundido de grande espessura, um bastião imutável contra as explosões internas. As cabeças dos cilindros são maciças, parafusadas com parafusos da grossura de um dedo. Os pistões são enormes, frequentemente com uma coroa reforçada para resistir ao calor e à pressão direta da chama. As bielas são barras de aço forjado que parecem pequenas vigas. O virabrequim é uma peça de aço maciço, de um diâmetro que inspira respeito, desenhado para absorver e transmitir torções que partiriam em 2 o de um motor convencional. Este excesso de material, este sobredimensionamento deliberado, tem um propósito claro: a tolerância. Estas peças não trabalham no limite de sua resistência. Trabalham muito abaixo. Um motor de gasolina de alta performance é um atleta de elite, esbelto e otimizado para render ao máximo, mas com uma margem de erro pequena. Um motor diesel de caminhão é um levantador de pesos profissional, com uma estrutura óssea e muscular massiva que lhe permite realizar sua façanha diária, dia após dia, ano após ano, sem sofrer lesões. Esta robustez por design é a que permite que estes motores não só gerem o torque necessário, mas que o façam durante distâncias que parecem de ficção científica. É o alicerce que suporta a promessa do 1.000.000 de quilômetros, a lenda de motores que superam a vida útil de vários chassis. É a razão pela qual, quando o mandato não é apenas empurrar, mas empurrar para sempre, a arquitetura diesel, pesada e lenta, se converte não em uma desvantagem, mas na única garantia possível. E, no entanto, esta fortaleza física, esta capacidade bruta, seria apenas uma curiosidade de engenharia se não se traduzisse em uma linguagem universal. A linguagem do custo, da eficiência e do frio cálculo do negócio. Porque, ao final, as leis da física devem prestar contas diante das leis da economia. A história que seguimos até agora, a da compressão, do torque e da robustez, poderia ficar no âmbito do teórico, em um fascinante tratado de engenharia mecânica. Mas o mundo do transporte de carga não se move por teorias. Move-se, literalmente, por números. Números impiedosos, claros e repetitivos que se escrevem em planilhas de gastos, em recibos de combustível e nos balanços finais das empresas. É aqui, na fria luz da aritmética comercial, onde as vantagens físicas do diesel se transformam em um domínio econômico tão avassalador que a gasolina nem sequer pode se colocar como uma alternativa. Porque entender por que os caminhões não usam gasolina requer deixar a oficina e subir ao escritório do gestor de frotas, onde cada decisão se pesa em toneladas de economia ou em montanhas de gasto supérfluo. A densidade do poder. Mais energia em cada gota. Para começar a desvendar esta economia, devemos regressar à origem, à própria essência do combustível.
Nem todos os líquidos inflamáveis são criados iguais. Uma molécula de gasolina e uma molécula de diesel, embora ambas nasçam do petróleo, têm estruturas químicas diferentes. A gasolina é composta por cadeias de hidrocarbonetos mais leves e curtas. O diesel, pelo contrário, é formado por cadeias mais longas e pesadas. Esta diferença molecular não é um detalhe trivial. É a base de tudo. Essas cadeias mais longas do diesel significam que, em um volume idêntico, digamos 1 litro, há mais átomos de carbono e hidrogênio compactados. E como a energia de um combustível provém da quebra das ligações entre esses átomos durante a combustão, uma maior densidade de átomos significa uma maior densidade energética. Em termos práticos e mensuráveis, 1 litro de diesel contém, em média, cerca de 10% mais de energia do que 1 litro de gasolina. Pensa nisso como a diferença entre um carvão vegetal leve e um carvão mineral compacto. Com o mesmo peso ou volume, o segundo arderá mais tempo e dará mais calor. Isto é a pedra angular da eficiência diesel. O motor, através de sua brutal relação de compressão e sua combustão por autoignição, é excepcionalmente bom em extrair essa energia intrínseca e convertê-la em trabalho útil no virabrequim. Não é apenas que o motor diesel seja termicamente mais eficiente, o que de fato é que o combustível que usa é, molécula a molécula, um pacote de energia mais concentrado. Desde o exato instante em que o caminhoneiro paga para encher o tanque, está comprando mais quilômetros potenciais por cada unidade monetária, mesmo antes de o motor entrar em ação. Esta vantagem química inata é o primeiro e mais silencioso multiplicador na equação econômica do transporte. É um presente da geologia e do refino que o motor diesel está singularmente preparado para aproveitar ao máximo, um binômio perfeito entre o combustível denso e a máquina desenhada para espremê-lo. O voo interminável, eficiência e a tirania da distância. Esta densidade energética se traduz, no mundo real, no conceito rei da estrada de longa distância: a eficiência de combustível. E aqui, as diferenças deixam de ser porcentagens modestas para se tornarem abismos operacionais. Um motor diesel moderno para trabalho pesado é uma obra-prima de eficiência termodinâmica. Ao operar com excesso de ar e com essa altíssima compressão, consegue extrair uma porção maior da energia química do combustível em comparação com um motor de gasolina, que perde mais energia em forma de calor residual pelo escape e pelo sistema de refrigeração. O resultado é um número mágico para qualquer transportador, quilômetros por litro. Enquanto um hipotético caminhão de carga pesada com um motor de gasolina gigantesco e forçado a trabalhar em sua faixa de alto esforço poderia alcançar, com sorte, talvez 2 km por litro em condições ideais, um caminhão trator diesel moderno pode atingir facilmente os 3 km por litro, ou inclusive mais. Para uma frota, esta cifra não é um dado técnico, é um destino. Porque o negócio do transporte se define pela tirania da distância. As rotas estão fixadas, os prazos de entrega são inamovíveis, e os quilômetros se acumulam com uma regularidade metronômica. Um caminhão de longa distância nos Estados Unidos ou Europa pode percorrer com facilidade mais de 150 mil quilômetros ao ano. Imagina esse trajeto, essa sucessão interminável de rodovias, de noites em áreas de serviço, de paisagens que se repetem. Cada litro de combustível economizado nesse voo sem fim se multiplica por 150 mil. A eficiência do diesel significa, em termos concretos, menos paradas para reabastecer. Menos paradas significam menos tempo em que o caminhão está parado, com o motor desligado, sem gerar receita. No jargão logístico, é um maior tempo de rodas. Um caminhão é um ativo que só produz dinheiro quando se move. Cada minuto detido em um posto de gasolina, por mais necessário que seja, é um minuto de produtividade perdida. O diesel, ao permitir tanques de autonomia que podem superar os 1.500 km com uma única carga, comprime o tempo de inatividade, estica os trechos de condução e faz com que o planejamento de rotas seja mais flexível e menos urgente. A gasolina, com sua menor densidade energética e sua menor eficiência termodinâmica neste tipo de aplicações, imporia uma cadência de paradas muito mais frequente, uma coreografia constante de desvios a postos de serviço, uma fragmentação da viagem que seria o pesadelo de qualquer despachador de frotas. Na estrada interminável, a eficiência não é uma virtude, é uma necessidade de sobrevivência. Uma simulação na estrada, o custo real de o que aconteceria se...
Levemos esta aritmética a um terreno de puro dinheiro vivo e sonante, a uma simulação que qualquer dono de uma frota faz em sua cabeça, ou melhor, em sua planilha de cálculo. Vamos colocar números conservadores ao nosso cenário. Suponhamos uma frota modesta de 10 caminhões tratores. Cada um percorre, como mencionamos, 150 mil quilômetros ao ano. Um diesel moderno, gerido de forma profissional, pode alcançar um consumo médio de 3 km por litro. Isto significa que, em um ano, cada caminhão consumirá 50 mil litros de combustível. Agora, tomemos o preço do diesel. Varia, claro, mas para este exercício usemos uma cifra base. O custo anual por caminhão é esse volume multiplicado pelo preço por litro. Agora, entremos no terreno da ficção econômica perigosa. O que aconteceria se esses mesmos caminhões, fazendo o mesmo trabalho, a mesma rota, com a mesma carga, estivessem impulsionados por motores de gasolina de capacidade equivalente? Para mover 40 toneladas, esse motor de gasolina teria que ser descomunal, forçado a trabalhar perto de seu limite e sua eficiência desmoronaria. Seria otimista supor que alcançasse 2 km por litro. É provável que fosse menos. Com um consumo de 2 km por litro, o mesmo caminhão consumiria 75 mil litros ao ano. 25 mil litros a mais que seu irmão diesel. Aqui vem o golpe mestre, o dado que desmonta o mito do "mas a gasolina é mais barata na bomba". Embora em alguns mercados o preço por litro da gasolina possa ser 5 ou 10% menor do que o do diesel, o volume extra que necessitas é tão grande, 33% a mais em nosso exemplo, que a suposta vantagem se evapora e se inverte com violência. Multiplica esses 25 mil litros extras pelo preço da gasolina e logo multiplica isso pelos 10 caminhões da frota. A diferença anual na fatura de combustível se converte em uma cifra de 6, 7 ou inclusive 8 dígitos, dependendo do tamanho da operação. É um buraco negro nas finanças. É o salário anual de vários motoristas, é a manutenção de toda a frota, é o investimento em novos reboques, é a margem de lucro da empresa. O que aconteceria se, não é um exercício acadêmico. É o cálculo que mantém acordados à noite os gerentes e é a razão pela qual nenhuma única empresa de transporte séria contempla sequer a opção da gasolina para o grosso de seu trabalho de linha. A aritmética é implacável e seu veredicto é claro. A economia na bomba por litro é uma miragem. O custo por quilômetro percorrido é a única verdade que conta. O peso da gasolina. Carga útil roubada. No entanto, a fatura do combustível é apenas uma parte da história econômica. Existe outra variável, frequentemente ignorada, mas igualmente crítica, que se relaciona com o ativo mais valioso que transporta um caminhão, a carga útil. No transporte rodoviário, cada quilograma conta. Existem limites legais rigorosos para o peso total bruto do veículo, que incluem o peso do caminhão vazio, tara, o do combustível, o do motorista e seus pertences, e, com certeza, o da mercadoria. Qualquer quilograma que não seja mercadoria é um quilograma de receita potencial que se deixa na plataforma. E aqui, a menor densidade energética da gasolina prega outra peça. Para alcançar a mesma autonomia que um tanque de diesel, necessitarias de um tanque de gasolina maior, ou mais comumente, levar muito mais volume de combustível para o mesmo percurso. Mas o volume e o peso andam de mãos dadas. 1 litro de gasolina pesa menos que 1 litro de diesel, mas a diferença não é suficiente para compensar a enorme quantidade extra que necessitas. Em nosso exemplo anterior, o caminhão de gasolina precisaria carregar 25 mil litros a mais de combustível ao ano. Em uma viagem longa, isso poderia se traduzir em levar centenas de litros extras de peso no tanque em todo momento. Esse peso não é mercadoria. É lastro. É peso morto que o motor deve arrastar, o que por sua vez reduz ainda mais a eficiência, em um círculo vicioso perverso. Cada quilo de gasolina extra nos tanques é 1 quilo de aço, de grãos, de eletrodomésticos ou de matérias-primas que não se pode carregar. Em um negócio onde as margens são medidas em centavos por tonelada-quilômetro, roubar carga útil é um pecado capital. O diesel, por ser mais denso energeticamente, permite designs de tanque que oferecem uma autonomia enorme com um impacto relativamente menor na tara do veículo. Maximiza a proporção do peso total dedicado ao que importa. A carga pela qual o cliente paga.
Na balança implacável dos pesos e contrapesos legais e econômicos, a gasolina não apenas custa mais por quilômetro, mas também reduz a capacidade de gerar receita em cada viagem. É um duplo castigo financeiro. Menos consultas com o mecânico. A economia da durabilidade. Finalmente, chegamos ao último pilar da economia diesel, um que transcende o consumo e toca a própria vida útil da máquina, a durabilidade e seu impacto nos custos operacionais. Recordemos a robustez por design do capítulo 1. Esses blocos de ferro fundido, esses virabrequins maciços, essa operação a baixas rotações, não são apenas para fazer um motor forte. São para fazer um motor que quase nunca quebre. E no mundo do transporte, o tempo de inatividade não programado é o inimigo número 1, ainda mais temido do que um reabastecimento caro. Um caminhão parado na oficina não é apenas um ativo que não produz. É um ativo que gera gastos, a mão de obra do mecânico, o custo das peças de reposição, as taxas pelo guincho se quebrou em rota e a perda intangível da confiança do cliente cujo envio se atrasa. A arquitetura diesel, pesada e lenta, é feita para minimizar estes eventos. A ausência de um sistema de ignição com velas, cabos e bobinas elimina toda uma categoria de falhas elétricas comuns nos motores de gasolina. A lubrificação do combustível diesel nos injetores e na bomba é inerente ao sistema, enquanto a gasolina, que é um solvente, pode apresentar problemas diferentes. A operação a baixas RPM reduz exponencialmente o desgaste por fricção e fadiga dos componentes móveis. Um motor diesel bem mantido pode superar 1 milhão de quilômetros antes de necessitar de uma revisão maior do trem de força. Um motor de gasolina submetido ao estresse constante de mover uma carga pesada veria sua vida útil reduzida a uma fração dessa distância, com revisões principais necessárias a cada 300 ou 400 mil quilômetros. O custo de uma reconstrução de motor ou de uma substituição completa é astronômico, capaz de apagar os lucros de muitas viagens. Além disso, os intervalos de manutenção preventiva em um diesel costumam ser mais longos. As trocas de óleo podem ser mais espaçadas, os filtros de combustível duram mais, o sistema em geral exige menos intervenções. Isto se traduz em menos faturas da oficina, menos dias de parada programada e, o mais importante, uma previsibilidade absoluta. Um gestor de frotas pode planejar a manutenção com meses de antecedência, rotacionando os caminhões sem afetar as operações. A imprevisibilidade de um motor menos robusto introduz caos na logística. Portanto, a economia da durabilidade diesel é uma economia da tranquilidade. É a segurança de que teu ativo de 6 dígitos continuará rodando, dia após dia, gerando receita de maneira confiável. É o conhecimento de que o custo total de propriedade, repartido ao longo dos centenas de milhares de quilômetros de vida do caminhão, será inferior. E em um negócio onde a confiabilidade é tão valiosa quanto a velocidade, esta vantagem é o último prego no caixão de qualquer consideração pela gasolina no transporte pesado. A escolha, quando todos os números estão sobre a mesa, não é nem sequer uma escolha. É uma conclusão inevitável ditada pela soma mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa. Mais trabalho, por menos combustível, durante mais tempo, com menos interrupções. Essa é a aritmética que move o mundo. A exceção que confirma a regra, onde e por que a gasolina resiste. Antes de explorar as ameaças futuras, é justo reconhecer que o domínio diesel, embora esmagador, não é absoluto. Existem nichos, cantos específicos do mercado onde o motor de gasolina ainda acende sua faísca, precisamente porque as condições que exigem diesel se relaxam ou se invertem. O exemplo mais claro encontramos no extremo oposto do espectro. Os caminhões leves e médios de entrega urbana. Pensa nas vans que percorrem as ruas de uma cidade, entregando pacotes, alimentos ou suprimentos. Sua realidade operacional é o antônimo da estrada aberta. Aqui, os trajetos são curtos, com paradas constantes. A carga, embora valiosa, raramente é massiva em peso. E o inimigo principal não é a autonomia, mas a agilidade, o custo de aquisição inicial e a crescente pressão por emissões locais zero em núcleos urbanos. Neste contexto, algumas das maiores virtudes do diesel se diluem. Um motor diesel moderno, carregado com sistemas de pós-tratamento de gases como o AdBlue e filtros de partículas, sofre nos ciclos de parada-arranque. Estes sistemas necessitam de temperatura e fluxo constante para se regenerarem e funcionarem corretamente. Uma viagem de ida e volta ao centro da cidade, cheia de semáforos,
pode entupir um filtro, gerando manutenções caras e perda de eficiência. Um motor de gasolina turboalimentado, mais leve, com uma resposta mais imediata a baixas rotações e sem os complexos sistemas de tratamento de emissões diesel, pode ser uma opção mais simples e ágil. Seu custo de compra é menor, sua manutenção é mais familiar para oficinas generalistas. E, embora seu consumo seja mais alto, em trajetos totais curtos o impacto na fatura anual é manejável. Além disso, serve como ponte para uma eletrificação parcial ou total, já que a arquitetura de um caminhão leve a gasolina se adapta mais facilmente a versões híbridas. Assim, nas selvas de asfalto onde a força bruta e a autonomia extrema cedem prioridade à simplicidade e à adaptabilidade a ambientes restritivos, a gasolina encontra seu último reduto. Não é que desafie o diesel em seu terreno, é que sobrevive em um terreno radicalmente diferente, lembrando-nos que, na engenharia, o contexto é tudo. O julgamento por emissões, o ponto fraco do rei diesel. Se há um fronte onde o diesel se encontra genuinamente na defensiva, é no campo de batalha das emissões. Durante décadas, sua eficiência foi celebrada como uma virtude ecológica, já que menos consumo significava menos dióxido de carbono liberado por tonelada transportada, e nisso continua sendo difícil de superar. Mas a guerra contra a poluição se trava em múltiplos frontes, e é nos frontes do óxido de nitrogênio e das partículas finas onde o diesel tem levado a pior parte. A combustão por compressão a altas temperaturas é inerentemente propensa a gerar NOx. E a natureza do combustível, com suas cadeias longas de carbono, produz fuligem. Durante anos, estas emissões foram o preço aceito da potência e da eficiência. Mas não mais. Normativas como a Euro 6 na Europa ou a EPA nos Estados Unidos elevaram os limites a níveis que requerem uma engenharia quase milagrosa. O motor diesel moderno é um emaranhado de sistemas de contenção. A recirculação de gases de escape para reduzir a temperatura de combustão e o NOx, os filtros de partículas diesel que retêm fisicamente a fuligem para incinerá-la depois, e o sistema SCR que injeta AdBlue no escape para converter quimicamente o NOx em nitrogênio e água inofensivos. Estes sistemas conseguiram que um caminhão diesel novo emita uma fração mínima do que emitia há 20 anos. Mas o custo é alto. A complexidade dispara. A manutenção torna-se mais crítica e especializada. O rendimento do motor pode ser levemente afetado. E o preço do veículo aumenta significativamente. Este é o calcanhar de Aquiles do rei diesel. Para manter seu mandato, teve que se vestir com uma armadura cada vez mais pesada, cara e delicada. Cada nova normativa é um assédio às suas muralhas, forçando-o a evoluções que, embora bem-sucedidas, o afastam de sua essência simples e robusta. Este ponto fraco é a fenda pela qual seus novos rivais tentam se infiltrar, prometendo cumprir com as regras do futuro sem necessidade de tanta alquimia química no tubo de escape. A ascensão dos elétricos, potência sem cilindros. O assediador mais radical e promissor chega sem ruído de explosões. O caminhão elétrico representa não uma evolução, mas uma revolução de base. Sua proposta é tão simples quanto disruptiva: eliminar por completo o processo de combustão. Em seu lugar, pacotes massivos de baterias alimentam motores elétricos que entregam todo o seu torque, instantâneo e avassalador, desde 0 rotações. É como se capturassem a essência do torque diesel, a disponibilidade imediata, e a purificassem, sem vibrações, sem ruído e, o mais importante, sem emissões de escape locais. Para aplicações de distribuição urbana e regional, seu caso é formidável. Os trajetos são previsíveis, permitindo um planejamento preciso da carga. Os custos de combustível por quilômetro são uma fração dos do diesel. A manutenção reduz-se drasticamente. Não há trocas de óleo, não há filtros de combustível ou ar, não há sistemas de escape complexos. A simplicidade mecânica é esmagadora. Fabricantes como Tesla, Volvo, Daimler e uma plétora de startups apresentaram protótipos e modelos em produção que prometem autonomias de até 500 km, suficientes para muitas rotas de um dia. No entanto, quando olhamos para o reino sagrado do diesel, o transporte de longa distância de 40 toneladas, o desafio elétrico esbarra em barreiras físicas monumentais. A energia densa que proporciona um tanque de diesel é, por agora, inalcançável para as baterias em um peso e volume razoáveis. Para igualar a autonomia de um caminhão diesel,
seria necessária uma bateria tão pesada que roubaria uma parte crucial da carga útil, anulando a economia da viagem. Os tempos de recarga, mesmo em ultra rápida, são de horas, não de minutos como encher um tanque. E a infraestrutura necessária para recarregar simultaneamente dezenas de caminhões em uma área de serviço é comparável à demanda elétrica de um pequeno povoado. O custo de aquisição inicial continua sendo proibitivamente alto. Portanto, o elétrico não é um substituto direto, mas um disruptor que está criando um novo reino paralelo, principalmente no transporte de curto e médio alcance, empurrando o diesel a recuar e se consolidar em sua fortaleza natural. A estrada aberta e interminável. Os outros pretendentes: gás natural e hidrogênio. Nesta encruzilhada de caminhos, o diesel também observa a chegada de outros pretendentes que, como ele, mantêm a filosofia de reabastecer rápido e seguir, mas prometem um perfil mais limpo. O primeiro é o gás natural, seja comprimido ou liquefeito. Suas vantagens são claras: emissões de partículas e NOx significativamente menores que o diesel, e um custo por unidade de energia que pode ser muito competitivo. A tecnologia de motores é similar, derivada dos blocos diesel, o que dá certa familiaridade. Mas suas desvantagens são limitantes. Sua densidade energética é ainda pior que a da gasolina, o que obriga a tanques enormes, pesados e volumosos que novamente roubam carga útil. A infraestrutura de reabastecimento é escassa fora de rotas muito específicas e, embora seja mais limpo, continua sendo um combustível fóssil que emite CO2. É um jogador de nicho, ideal para frotas cativas com rotas fixas e bases de reabastecimento próprias, como caminhões de lixo ou de distribuição em portos, mas não um contendor generalista. O outro grande pretendente, envolvido em uma aura de futuro promissor, é o hidrogênio. Aqui se propõem dois caminhos. A célula de combustível de hidrogênio, que gera eletricidade a bordo para alimentar motores elétricos, oferecendo a experiência do elétrico, zero emissões, torque instantâneo, com a vantagem do reabastecimento rápido e autonomias longas, e a combustão de hidrogênio em motores adaptados, uma opção que mantém a mecânica tradicional mas queimando um combustível que só produz vapor de água. O potencial é imenso. No entanto, as sombras sobre este futuro são longas. A produção de hidrogênio verde mediante eletrólise com energias renováveis é ainda muito cara e em pequena escala. A infraestrutura de transporte, armazenamento e reabastecimento é quase inexistente. Os custos dos caminhões de célula de combustível são astronômicos. E a eficiência global do processo, da planta de energia à roda, é menor que a de um elétrico à bateria. O hidrogênio é a grande promessa, o sonho de um futuro sem compromissos, mas seu horizonte de adoção massiva no transporte pesado mede-se em décadas, não em anos. A despedida não é para hoje. Porque o diesel segue no trono. Ante este panorama de elétricos promissores, hidrogênio sonhador e gás natural limitado, poderia perguntar-se se estamos assistindo ao ocaso imediato do diesel. A resposta, fria e técnica, é um não rotundo, por uma simples razão: para a tarefa específica, monumental e econômica que define o núcleo do transporte global de mercadorias, não existe hoje, nem existirá na próxima década, uma alternativa que ofereça o pacote completo. O diesel segue oferecendo a combinação imbatível de densidade energética extrema, infraestrutura universal, custo de aquisição manejável, custo total de propriedade previsível e uma robustez provada durante milhões de quilômetros. Enquanto um caminhão elétrico luta para superar os 800 quilômetros com carga completa sem arruinar a sua capacidade de pagamento, um diesel fala sem pestanejar e pode reabastecer em qualquer lugar de um continente em 5 minutos. Enquanto o hidrogênio busca desesperadamente uma rede de estações, o diesel já tem uma em cada saída da autoestrada. O seu reinado está a redefinir-se, não a terminar. Está a contrair-se a partir das bordas, desde a distribuição urbana, onde o elétrico avança, mas está a fortalecer-se e a tornar-se mais eficiente e limpo no seu coração. A longa distância. Os motores diesel de última geração são obras de engenharia mais impressionantes do que nunca, com sistemas de injeção de precisão nanométrica, turbocompostos e gestão térmica inteligente que roçam os 50% de eficiência térmica, um sonho para qualquer motor de combustão. Continuarão a ser, durante muitos anos mais, a espinha dorsal da economia global. A sua despedida não está na agenda do presente. O que estamos a ver é a fragmentação do futuro,
um mosaico onde o elétrico dominará a cidade. O diesel seguirá a reinar na estrada, e o gás natural e o hidrogênio capturarão nichos específicos. O diesel já não é o único rei de um reino unificado, mas segue a ser o imperador do território mais vasto e crítico, aquele onde a física, a economia e a logística se unem para exigir o impossível, dia após dia, quilômetro após quilômetro. Assim que, na próxima vez que vires um caminhão a rugir na estrada, lembra-te que a sua escolha de combustível não é um capricho ou uma simples poupança na bomba. É o ponto final de uma equação centenária, talhada pela física da compressão, forjada na bigorna da durabilidade e refinada pela aritmética implacável dos custos. O diesel não ganhou por ser o mais barato, mas por ser o mais capaz para a tarefa mais dura. A sua história é um testemunho de como a engenharia responde a procuras brutais com soluções elegantes e robustas. E enquanto o futuro traz novos desafiadores, a lição permanece. No mundo do trabalho pesado, o trono só o ocupa quem pode mover o mundo uma e outra vez, sem desfalecer. A viagem continua, e o diesel, por agora, segue ao volante.